Boa noite, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, amém? Estamos aqui nessa terça-feira muito abençoado para mais um devocional bíblico. Nessa noite eu quero convidar você para junto nós podermos meditar na palavra de Deus, que estaremos lendo o texto de João capítulo 6, versículo de 1 ao 14. Mas antes, eu quero convidar você para nós orarmos ao Senhor. Grandioso e eterno Deus, muito obrigado, ó Deus, por mais esta noite a qual o Senhor nos concede. Obrigado pela vida, obrigado, Senhor, pelo sustento, pelo livramento, obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido. Ó Deus, esta noite nós te louvamos por cada vida, por cada pessoa, Senhor, que está participando conosco. O Senhor esteja abençoando, Senhor. Abençoa o teu servo, irmão Jean, na parte da transmissão, Senhor. E esteja assim, ó Pai, querido, nos usando esta noite como instrumento nas tuas mãos. Que a tua palavra ache guarida em cada coração. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero convidá-lo a ler comigo a palavra de Deus. João, capítulo 6, de 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, e seguia-o uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhe bastam, para que cada um receba um pouco. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Disse-lhe Jesus: fazei reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se ali, pois os homens em números de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram, aos quais haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operava, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte ele sozinho. Glória a Deus. Louvado seja a palavra do nosso Deus. Meus amados, eu quero meditar com os amados nesta noite sobre este tema, sobre esse texto que nós lemos, sobre o tema seguir a Cristo. Interessante, meus irmãos, que havia sempre muitas pessoas procurando estar com Jesus, caminhando com Jesus, ao lado de Jesus. E a gente percebe que dentro do texto bíblico sempre fala que Jesus estava sempre rodeado de uma grande multidão. Pessoas que iam para ouvir Jesus, pessoas que iam para ver os milagres e as maravilhas que Jesus fazia, pessoas que iam também para ver se pegavam alguma coisa contrária a Jesus, e pessoas também que iam para seguir a Cristo e ouvir as suas palavras, os seus conselhos e também caminhar com Jesus. Então, dentre a multidão, a gente vai perceber que há grupos de pessoas ali interessadas em curas e milagres. Então, eles estão seguindo a Cristo, interessados na cura e nos milagres.
Aqueles que estão também ali, entre outros, a esperança do cumprimento das promessas messiânicas, mas com enfoque errado, né? Outros, como o rei, que poderia instalar o reino político. Algumas pessoas que entendiam, né, esperavam que o Messias fosse o rei que ia instalar um reino político, né? Ia fazer da nação uma grande nação, mas no sentido político, no sentido físico. E eu entendo, meus irmãos, que dentre tantas pessoas que estavam ali seguindo a Cristo, mas com um foco errado, distorcido, e poucos foram que realmente seguiram a Cristo pelo que Ele veio fazer, pela missão que Ele veio cumprir, que entendeu o propósito de Jesus. Isso acontece até nos dias atuais. Quantas pessoas que vão seguir a Cristo, mas com outros propósitos, né? Um propósito voltado para si mesmo. E nós, através desse texto, nós aprendemos que nós devemos seguir a Cristo, pelo que Cristo é, pela missão que Ele veio cumprir, que é buscar e salvar o homem perdido. Por isso, meu amado, nesta noite, eu coloco diante de nós como temos seguido a Cristo, ou como temos seguido a Jesus. Apenas com interesse egoísta? Quantas pessoas buscam seguir a Cristo porque é interesse voltado para si? Eu quero isso, eu preciso daquilo, eu necessito isto. Eu creio que o nosso Deus, Ele tem prazer em realizar nossos sonhos. Mas nós temos que tomar cuidados para não sermos egoístas nos pedidos e na forma que nós nos direcionamos até Jesus. Não é verdade? Ou temos usado Jesus para conseguir o que queremos? Quantas pessoas que vão até Jesus para conseguir o que quer? E quando conseguem, não caminham mais com Jesus. Ou também, se não conseguem o que não querem, também abandonam Jesus. Deixam Jesus, deixam os caminhos do Senhor, deixa a igreja, sai fora, não quer nada mais com Jesus. Isto, meu amado, é seguir a Cristo com foco errado. Não é da forma que precisamos. Ou realmente temos seguido a Cristo, a Jesus, porque nós o amamos e reconhecemos que somente nele há salvação e vida eterna. Que reconhecemos o seu sacrifício na cruz do Calvário por amor a cada um de nós. Por amor a mim, por amor a você, para a nossa salvação. Porque, meus amados, devemos desejar ser seus discípulos, seu seguidor, e ter Jesus como mestre, né? Assim como aqueles discípulos, que eles, sendo chamados por Jesus, eles largaram o que eles estavam fazendo, e eles seguiram a Cristo, pelo que Jesus é, sendo o próprio Deus. E para poder levar a sua palavra, amando as pessoas, levando a palavra de salvação. Então, meus amados, Jesus permite situações para provar a nossa fé, como aqui no caso do texto. Quando ele, diante daquele momento, ele vai perguntar para Filipe: Filipe, nós estamos aqui com uma grande multidão que estava seguindo a Jesus. Estava ali a grande multidão acompanhando Jesus, e Jesus viu que já tinha tempo que eles estavam caminhando, e que aquelas pessoas estavam com fome, não podia despedir aquelas pessoas, mandar aquelas pessoas para suas casas, até elas chegar nas suas casas, elas estavam com fome. E Jesus, então, é aquele que sensibiliza com as nossas necessidades. E ele se sensibilizou com a necessidade daquela multidão. E ele vai perguntar a Filipe: Filipe, nós precisamos alimentar essa multidão. E o que nós vamos fazer? Então, meus amados, Jesus estava ali colocando Filipe à prova, né? Vamos ver o que ele vai dizer. Então ele vai dizer: uma boa quantidade de dinheiro não é suficiente para comprar pão para todo mundo. Nós temos aqui muitas e muitas pessoas. Mulheres, crianças, jovens, adultos, anciãos, pessoas de várias faixas etárias.
E Jesus, então, ali se preocupa em alimentar aquelas pessoas. E ali, meus amados, então, nós vemos no texto que ali o outro discípulo vai dizer, olha, tem uma criança aqui, né, que está entre nós, que tem alguns peixes e alguns pães. E Jesus, então, pede que possam trazer até ele. Porque, meus amados, eu entendo que quando Jesus pergunta para Filipe, e ele olha para aquela circunstância, o momento que ele está vivendo, assim também acontece conosco. Quando a gente olha com as circunstâncias, com os nossos olhos, assim como Filipe, nós vemos então a impossibilidade. Filipe estava ali, olhando a questão na questão que às vezes nós olhamos, mas o nosso Deus, Ele vê muito mais além do que nós vemos. Por isso que a gente precisa sempre pedir muito entendimento, sabedoria a Deus, nas decisões, escolhas que nós vamos fazer, porque o nosso Deus, Ele sabe lá na frente. Precisamos compreender que Deus pode multiplicar o pouco. Então, meus amados, Ele vai dizer, olha, aqui tem alguns pães e alguns peixes que aquela criança trouxe, que com certeza ali, olha, eu vou levar porque eu não sei quanto tempo nós vamos ficar, de repente eu vou precisar me alimentar, e foi prevenida. Então, meus amados, mas ele diz, mas o que é isso para tantos? Jesus disse, então, trazei. Então, meus amados, ali Jesus estava para ensinar mais uma lição aos seus discípulos. Mais um dos seus milagres estaria acontecendo diante daquela multidão, que estaria alimentando aquela multidão, e aquela multidão e tanto os seus discípulos estariam aprendendo que quando nós nos depositamos na mão de Deus, o que temos, o que somos, nós temos um Deus que multiplica, que restaura, que cura, que liberta, que transforma. Precisamos a todo momento depender de Deus. É claro que a nossa parte nós temos que fazer. Não podemos colocar nas mãos de Deus aquilo que compete a mim e a você fazer. Agora, aquilo que foge ao nosso alcance, a nossa sabedoria, as nossas forças, aí nós devemos colocar nas mãos do Senhor, né? Devemos colocar nas mãos do Senhor. Interessante, meus irmãos, que o menino colocou à disposição de Jesus o que ele tinha. Ele poderia dizer que o menino poderia dizer o seguinte, não, esses peixes, esses pães são meus. Eu não vou compartilhar com ninguém. Não, eu não vou dar para ninguém, não. Eu trouxe para mim. Não vou, e poderia sair dali e ir embora. Mas interessante que aquele menino, ele colocou nas mãos de Jesus. Meu amado, olha que lição que a gente aprende. A gente precisa colocar nas mãos de Deus a nossa vida, o pouco que temos, porque o Senhor Jesus, Ele pode multiplicar. E a gente aprende aqui, meus irmãos, a questão da fidelidade. Quantas pessoas que têm dificuldades de entregar a oferta, têm dificuldade de serem dizimistas, têm dificuldade de abençoar a causa do Senhor, porque às vezes ficam preocupados, mas se eu fizer isso aqui, e vai faltar lá, e eu não vou dar conta lá. Meu amado irmão, irmã, nós temos um Deus que multiplica o pouco. Então nós precisamos crer, precisamos exercitar a nossa fé no Senhor. Então, quando colocamos à disposição o pouco que temos ou somos, Deus pode abençoar uma multidão de pessoas. É isso que Deus quer da nossa vida. Aquele garoto que estava ali, através da sua atitude, ele pôde ali colocar na mão de Jesus, e uma multidão, ela foi abençoada. Olha, meu amado, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, a nossa vida, a gente vai ser bênção na vida de muitas pessoas. Por isso nós temos que, todo dia, tirar do nosso coração o egoísmo, os olhares voltados só para nós. E devemos realmente nos colocar diante de Deus, pedir que Deus nos ajude para que a gente seja bênção na vida de muitas pessoas.
Nós vemos também um outro exemplo, foi a viúva de Sarepta. Lembra dela? Tinha um pouquinho de azeite e um punhado de farinha para a sua última refeição. E ela então colocou diante ali do homem de Deus, e diz a palavra de Deus que não faltou, né? Não faltou farinha para ela fazer, e nem azeite, para que ela pudesse fazer as demais refeições. Deus cuidou, Deus multiplicou. Deus continua fazendo isso, porque Ele é o mesmo Deus. Ele continua fazendo isso, né? Ele é o mesmo Deus. Então a gente precisa colocar diante de Deus a nossa vida, os nossos dons, os talentos, né? Os recursos financeiros, nós devemos colocar diante de Deus. Confiar em Deus, para valer mesmo. Porque, meu amado, o nosso Deus tem operado maravilhas e milagres na nossa vida. Quantas e quantas multiplicações Ele tem feito. Eu fico pensando, sabe, você planta um carocinho de feijão, e aí nasce aquele pé de feijão bonito. Quantos carocinhos de feijão aquele pé de feijão não dá? Você planta um carocinho de milho, e aí aquele carocinho de milho dá um pé de milho, que geralmente dá 2 espigas, né? Alguns milho até melhor, dão 3 espigas, e cada espiga, olha a quantidade de milho que dá um carocinho, olha a multiplicação. Ah, meu amado, Deus quer fazer isso na nossa vida. Deus quer fazer, mas quantas vezes nós mesmos, pela nossa atitude, não permitimos Deus fazer isso? Porque as pessoas se tornam egoístas, voltadas para si mesmos, e aí perde a bênção maior de Deus, né? Então nós aprendemos aqui uma lição. A grande pergunta: você está disposto a colocar nas mãos de Deus? Né? Você está disposto a colocar nas mãos de Deus? Ah, mas é tão pouquinho. Ah, mas eu sou tão assim. Mas coloca a mão de Deus, que quem faz a obra é o Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então nós precisamos realmente dizer isto. Às vezes, meus amados, nós dissemos, né, quantas pessoas dizem: eu confio em Deus, a minha confiança está só em Deus. Havia um certo homem, era um equilibrista fora de série, famoso, e certa vez ele amarrou um cabo de aço em dois prédios muito altos. Então esticou aquele cabo de aço de um prédio para o outro. E ali noticiou no dia que ele iria atravessar andando aqueles cabos de aço. E aí, então, você imagina, né? Então foi muita gente para o alto daqueles prédios para poder ali ver, e também foi noticiado, filmado, e um monte de gente vendo. Aí um telão na praça e todo mundo lá e tal. E aquele homem, então, chegou o dia, e aquele homem, então, foi lá e ele, então, atravessou. E ele atravessou, o povo ficou maravilhado. Ele atravessou andando aqueles cabos de aço, e o povo ficou maravilhado, o povo aplaudia e tal. Então, ele diz: olha, você acredita que eu posso atravessar esse cabo de aço segurando um guarda-chuva? E o povo diz: eu acredito. E ele então atravessou segurando o guarda-chuva. Depois ele pegou e diz: olha, eu posso atravessar esse aqui usando um carrinho de mão, empurrando. O pessoal diz: pode, consegue. E ele atravessou. E ele perguntou então: quem acredita então que eu consiga atravessar de novo com esse carrinho de mão com uma pessoa dentro? Todo mundo gritou: consegue, consegue, consegue. E ele diz: então, quem quer ser a pessoa que vai sentar nesse carrinho e eu vou atravessar empurrando essa pessoa? Ninguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão. Por quê? Todos gritavam que ele conseguia, mas ninguém quis colocar a sua vida lá. Muitas pessoas dizem que confiam em Jesus. Muitas pessoas dizem: olha, Jesus faz tudo, Ele é poderoso, Ele faz milagre, Ele multiplica, Ele faz tudo porque Ele é Deus. Mas não colocam a sua vida nas mãos do Senhor. Não depositam a sua confiança no Senhor. Então, meu amado, essa confiança não vale nada.
essa fé em Jesus dessa maneira, não chega a lugar nenhum. Porque Jesus quer que nós realmente entregamos a nossa vida a Ele, confiemos, depositemos nele e exercitemos a nossa fé. Confiança em Jesus plena, ou seja, é deixar que Ele conduza de fato e de verdade a nossa vida. Não é algo que seja fácil, falando de boca para fora, como no caso daquelas pessoas que ficavam lá e diziam, não dá certo, mas na hora de entrar no carrinho ninguém quis entrar. Isso também acontece daqueles que decidem a caminhar com Cristo. Então, se você decide a caminhar com Cristo, você precisa entregar, diz o texto, entregue o seu caminho, ou seja, a sua vida, os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos, entregue ao Senhor, confia nele, e Ele fará. Ou seja, é você realmente deixar que Cristo guie e conduza a sua vida. Aí sim, meu amado, aí surgirá, com certeza, efeitos, porque nós precisamos viver na dependência de Deus. Por isso que muitas pessoas não recebem aquilo a qual pedem ao Senhor, ou aquilo que o Senhor poderia fazer na sua vida. Porque falta realmente crença, falta fé, falta entrega. Então, nós aprendemos nessa mensagem de hoje, e como também aqueles discípulos aprenderam, como aquela multidão aprendeu, que quando nós colocamos nas mãos certas, que é na mão de Jesus, Ele pode multiplicar, Ele pode curar, Ele pode transformar, Ele pode libertar, Ele pode fazer tudo e muito mais, além do que nós pedimos ou pensamos. Mas nós precisamos entregar a nossa vida, confiar, descansar e deixar que Ele nos conduza. Amém? Que nesta noite você possa fazer isso. Né? Que nesta noite você possa se colocar, o bem maior que você tem, a sua vida nas mãos do Senhor. Né? Possa confiar no Senhor. Porque, meu amado, o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que continua fazendo muitos milagres. E Ele tem feito muitos milagres, maravilha. E Ele quer fazer coisas tremendas e maravilhosas na nossa vida. E que nós não sejamos pedra de tropeço para impedir que Deus faça aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, para que a nossa vida seja uma vida de bênção para a nossa família, para a cidade que nós moramos, para os vizinhos, bênção. É isso que Deus quer fazer, para abençoar vidas. Amém? Nós vamos orar nessa noite. E eu quero convidar você para orar comigo. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você entrega nessa noite. Se você não entregou os seus planos e projetos na mão do Senhor Jesus, entregue hoje. Se você não tem confiado no Senhor Jesus, passe a confiar hoje inteiramente no Senhor. Né? E descansa no Senhor. E diz a palavra do Senhor, esperei com paciência o Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Amém? Vamos orar. Grandioso e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida, explanada nesta noite. Ó Deus, obrigado por cada vida, por cada pessoa, Senhor, que esteve acompanhando conosco, Senhor, esse devocional bíblico. Que o Senhor possa abençoar e que a Tua palavra, Senhor, possa produzir frutos em cada vida, em cada coração, porque a Tua palavra, ela não volta vazia. Então, desde nós colocamos em Tuas mãos, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, obrigado por esta noite, Senhor, e pedimos que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana na Tua presença, guardados, protegidos, guiados e conduzidos pelo Senhor. Ó Deus, tome em Tuas mãos, ó Pai, cada vida. Nós não sabemos o que cada vida passa, o que sente, o que pensa, o que necessita, mas o Senhor sabe. E o Senhor tem todo o poder para mudar, para transformar, para curar, para libertar. Ó Deus, então nós colocamos em Tuas mãos. E assim oramos no nome santo e precioso Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meu amado, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe grandemente a sua família. E lembrando que todos os dias nós temos aqui uma palavra de Deus para o seu coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, dê um like, tá ok? Que Deus te abençoe.